Como descobrir que você está sendo traído no namoro ou casamento, segundo a neurociência, explicado de uma forma muito simples. Então, se você está desconfiado, tem duas possibilidades. Você está percebendo sinais reais de quebra de confiança e você está preso num estado de alerta que talvez faça tudo parecer uma ameaça. Afinal, o que destrói gente boa é tentar resolver isso do pior jeito possível, na emoção, com acusação, investigação obsessiva e briga infinita. Hoje você vai aprender a fazer do jeito certo, com a claridade, sem nenhuma loucura. E no meio do vídeo eu vou te dar uma pergunta mais curta que já desarma 80% das desculpas sem nenhuma briga. Para começar então, por que suspeita de traição dói tanto? Na neurociência isso é mais simples do que se parece. Quando você suspeita de uma traição, isso não é só ciúme, é o seu cérebro entendendo que um pilar da sua vida pode estar sendo ameaçado, que é o vínculo, a segurança, a identidade ou o seu futuro. E o cérebro trata a ameaça social como algo muito sério, porque existe bastante pesquisa clássica mostrando que a exclusão e a rejeição social vai estar ativando rejeições associadas ao sofrimento, como o córtex cingulado anterior, e isso vai estar se relacionando com a dor que a pessoa relata. Fato são que qualquer pessoa entende. O seu corpo reage como se fosse algo muito perigoso. Você fica hipervigilante, você começa a caçar sinais e cada detalhe vira uma prova. Isso explica porque muita gente perde apetite, perde sono, fica checando o celular, faz filme mental, muda de humor. Não é porque você é fraco, é porque você entra no modo de alarme. E aqui já entra uma regra de ouro. Se você vai tentar descobrir a verdade enquanto está em modo alarme, você tende a cometer erros e acusar sem base, interpretar tudo como traição e piorar o relacionamento mesmo se não houver uma traição. Então, primeiro você precisa de um método, tá? Eu não vou ensinar nada de fórmula mágica aqui para você, tá? É somente ciência, tá? Então, porque o termo método ficou meio mal utilizado aqui no Brasil, mas eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês, tá? E também não estou aqui para defender, né, quem trai, quem está traindo, quem não trai, não faço juízo de valores. Aqui é somente a ciência que eu trago para vocês como a mente humana funciona. E essa segunda parte, então, vamos falar da neurociência também, de uma lição de humildade. Você não é um detector de mentira. Muita gente acha que vai sentir no olhar a verdade, a gente acha que vai acabar sentindo isso no olhar, que a pessoa está traindo. A verdade é menos bonita do que você pensa, tá? A média de acerto de pessoas ao julgar a mentira costuma ficar perto de 54%, um pouco acima do acaso, né? Revisões discutem também que confiar em pistas, o jeito de olhar, mexer a mão, entre outras coisas, vai então costumar produzir acerto só ligeiramente melhor que costumam produzir acerto só ligeiramente melhor que essa chance. Traduzindo então, ele desviou o olhar, isso não prova nada. Ela ficou nervosa, isso não prova nada. Gaguejou, isso não prova nada. O que funciona melhor não é ler o corpo, é olhar para padrões de comportamento ao longo do tempo, consistência na história e disposição para transparência e reparo. Então essa aqui é a diferença entre paranoia e investigação madura. E agora eu vou te mostrar o que é sinal fraco e o que é sinal forte, sem você virar um policial, um detetive, um agente do FBI. Pois é, antes de tudo, o que você chama de traição? Isso parece óbvio, mas muita gente sofre porque nem definiu o que é trair. Para algumas pessoas, traição é sexo fora da relação. Para outras também é flerte escondido, uma conversa íntima constante, manter um contato secreto, um namoro paralelo por mensagem, gastos escondidos com outra pessoa. Eu julgo isso como uma traição, tá? Mas vamos a fundo aqui. Não estou defendendo nada aqui ainda não, tá? E não vou fazer isso. Então, o primeiro passo prático é uma clareza de definição. Exemplo de definição saudável, tá? Para você entender essa clareza agora, tá? Para mim, trair é qualquer relação escondida que eu não aceitaria se eu soubesse. Essa é a definição saudável.
Então, essa definição evita discussão infantil do tipo, mas eu não encostei, eu não mandei aquela foto, eu não curti aquela foto. Então, exatamente isso. Se você não aceita, se você não aceitaria se você soubesse disso, então isso já é considerado uma traição. E nos sinais de traição, o que aumenta a probabilidade, tá? Agora sem nenhuma paranoia. Aqui eu vou te dar sinais divididos em 3 categorias. A cada categoria A é sinais de risco, podem ter outras explicações. Categoria B, sinais de inconsistência, que são mais fortes. Categoria C, sinais de quebra de confiança, eles são fortes e claros. A ideia é você realmente não se perder. E na categoria A de sinais de risco, que não prova, mas pedem uma conversa. Por exemplo, uma mudança repentina de privacidade com o celular. Exemplo, antes o celular ficava na mesa, agora fica virado para baixo sempre, né? E antes a pessoa deixava com você, agora a pessoa está levando até para o banho. Isso pode ser trabalho, ansiedade ou simplesmente fui burro antes. Mas se vem junto com outros sinais, aí você acende o alerta. Rotina muda, a explicação é sempre vaga, tá? Então começa a falar que vai chegar tarde, sem dar detalhes, fala que tem coisa para fazer sem dizer qual coisa que é. A mudança real existe, a questão é, essa história que está sendo contada, que você está ouvindo, está sendo sustentada? E agora é a energia emocional some do relacionamento. Exemplo, a pessoa para de conversar, para de perguntar por você, para de reparar, fica fria e você sente que está sozinha mesmo com alguém do lado. Talvez não seja uma traição, seja realmente a pessoa está desapegando de você, tá? Perdeu o interesse por você, perdeu o vínculo. Aí seria outro motivo do porquê isso está acontecendo, né? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas isso pode ser também, pode ser uma depressão. Você tem que colocar bip sempre nos termos fortes, como depressão, morte, entre outras coisas, tá bom? Você que está editando o vídeo. Estresse, pode ser burnout também, mas também é um dos sinais mais comuns quando existe vida paralela, porque energia é algo limitado. E outra coisa é, a pessoa fica mais irritada com perguntas normais. Por exemplo, que horas você chega, vira uma briga, como você tá, vira um ataque, porque você quer me controlar, né? Vira isso, né? Então, quando alguém está escondendo algo, perguntas simples parecem sempre uma ameaça. E outra coisa também é mudanças grandes na intimidade física sem conversa. Por exemplo, pode ser uma queda brusca ou aumento estranho do nada, né? Ambos podem ter explicação, pode falar que é o estresse, pode falar que é os hormônios, pode falar que é uma fase. O sinal é, se a pessoa evita totalmente conversar sobre isso, o sinal é, se a pessoa evita totalmente conversar sobre isso. Esse é o sinal. Agora, se você tem um ou dois sinais dessa categoria, você não tem prova, você tem motivo para conversar. Agora vem o que pesa um pouco mais. É a categoria B, que é sinais de inconsistência, só que mais fortes. Aqui é onde muita gente percebe que tem algo que não fecha. História que muda nos detalhes, por exemplo, ontem era trabalho, hoje vira amigo, amanhã vira uma reunião. Não é esquecer, é remendar. Buraco de tempo sem explicação que se repetem também. Por exemplo, sumiço de horas com explicação fraca. Isso vira padrão, não é exceção. E também contradições com fatos simples. A pessoa diz que estava em um lugar, mas depois fala que algo que não combina com aquele lugar, o horário. Você não precisa investigar, só precisa ouvir com atenção. E também acidentes frequentes que sempre beneficiam o sumiço. Por exemplo, a pessoa vai falar, acabou a bateria do celular, como se tivesse um apagão na cidade toda, né? A pessoa não tivesse um carregador ou não conseguisse pedir um carregador emprestado para carregar o celular rapidamente, só para mandar uma simples mensagem. Olha, meu celular, a bateria está acabando, estou mandando mensagem aqui para te avisar sobre isso. Ou a pessoa vai falar que não vê a mensagem sempre, mas quando você vê, a pessoa sempre está com o celular na mão. Uma vez é ok, toda semana já é um padrão. E também uma reação desproporcional quando você pede clareza. Então uma pessoa inocente pode ficar chateada sim, mas uma reação muito grande, como uma raiva, uma inversão, uma humilhação, pode ser uma defesa. Exemplo, você pergunta com calma e recebe que você é louca, você é doida, você é paranoica. Isso é uma estratégia comum. Em vez de responder, vai estar atacando a sua sanidade. E agora vem a categoria que não é sinal,
é uma quebra objetiva de confiança. Essa categoria C é sinais fortes realmente dessa quebra, que uma delas é mentiras comprovadas, mesmo que pequenas, tá? Você pegou uma mentira clara sobre onde estava ou com quem estava, isso é grande, porque relacionamento não quebra só por sexo, ela quebra também por mentira. Outro sinal também, uma relação paralela emocional, que é intimidade escondida. Exemplo, uma conversa diária com alguém com um teor íntimo, né? Segredos e apelidos, desabafos que deveriam ser do casal indo para fora e tudo isso escondido. Isso é traição para muita gente, mesmo sem o sexo. Temos também outro sinal como a defesa automática, mais a recusa de qualquer transparência. Então a pessoa não só nega, ela recusa qualquer tipo de acordo para reduzir essa dúvida. Um exemplo muito básico, né? Você sugere que vamos alinhar as rotinas e avisos. E ela diz: não devo satisfação de nada. Casal saudável pode ter privacidade, mas não vive de segredo, tá? Isso é necessário num relacionamento saudável. O 14º é evidência concreta que parece sem você invadir nada. Por exemplo, eu não vou te orientar a fuçar, mas evidências pode parecer sem invasão. Por exemplo, uma confissão, uma mensagem vista por acaso, um recibo, alguém te contando, tá? Então aqui não tem muito o que interpretar, tá? Eu não posso ir muito além do que eu falei aqui nessa parte de evidência concreta. Também temos a confissão parcial, tá? Vai falar que não foi nada, mas com muitos furos. A pessoa fala que só foi uma conversa, mas a conversa tem teor sexual, foi só uma vez, mas há indício de uma rotina. Então isso aqui é comum porque pessoas confessam a menor versão possível para reduzir consequência. E até aqui você tem sinais, né? Agora vem a parte que realmente descobre a verdade. Como conversar de um jeito que não vira briga e não vira um teatro, tá? Vamos colocar então essa privacidade versus segredo. Então, o teste mais adulto do mundo. Muita gente se confunde aqui, tá? Privacidade é eu tenho meu espaço e respeito o seu, e segredo é eu escondo porque se você souber, aí vai dar um problema. Então, um jeito simples de diferenciar isso é quando você pede clareza com calma, a pessoa tenta te tranquilizar e construir um acordo, ou ela vai te atacar e te ridicularizar. Então, quem está agindo com boa fé tende a sempre a se explicar tranquilamente, mostrar coerência e aceitar alguns combinados para reduzir a ansiedade. Agora, quem está escondendo algo tende a reagir com uma raiva, inverter culpa, te chamar de doida e manter tudo algo muito nebuloso. Isso aqui não é diagnóstico, isso aqui é comportamento. E o maior erro de quem desconfia é misturar fato com interpretação. Se você descobrir verdade, você precisa separar duas colunas, que é fatos, o que aconteceu de verdade no mundo real, histórias, e o que essas histórias é o que a sua cabeça concluiu, tá? Exemplo, o fato, ele chegou 2 horas, mais tarde não avisou. A história na sua cabeça é ele me traiu. Você percebe então? A história pode ser verdadeira ou não, mas você só descobre com método. Então esse passo te protege de duas tragédias, de destruir um relacionamento por paranoia e ficar preso num relacionamento com mentira, tá? E é por isso que você precisa aplicar uma conversa, que a conversa vai puxar para a verdade. Você tem que saber conversar sem nenhuma humilhação, porque aqui é a parte mais importante. Você não vai chegar falando que eu sei tudo. Isso vai virar guerra e a pessoa vira advogada. Isso vai virar, você vai chegar com observações e pedidos de clareza. Olha um exemplo, tá? Você não vai chegar acusando. Você chega falando assim: eu preciso falar de uma coisa séria. Eu percebi que aconteceu X coisas, que são os fatos. Isso me faz sentir insegurança e eu não quero viver assim. Eu preciso de clareza. Existe alguém ou alguma situação que eu não sei? Por favor, seja sincero comigo. E aí vem um momento de pausa, de silêncio, e depois você continua. Se não existe, então eu preciso que a gente alinhe transparência e respeito para isso não virar dúvida constante. E por que isso funciona melhor? Porque você não começa atacando, você começa pedindo verdade e oferecendo um caminho. A pergunta curta que corta a desculpa é essa: o que você faria se fosse comigo? Você vai utilizar nessa abordagem. Isso obriga a pessoa a sair do teatro e entrar em algo ético, né? O que você observa também na resposta, mais do que nas palavras.
Quando eu digo no começo, ler mentira é difícil, então observe postura, não o olhar. Resposta que costuma indicar uma boa fé, tá? A pessoa assume parte do problema, ou entenda a sua insegurança, ela responde com detalhes coerentes, e não vai mudar a história está batendo com o que você sabe. Propõe um acordo, falando, vamos fazer assim a partir de hoje. Também a pessoa, ela não vai te humilhar. Já resposta que costuma indicar ou então uma manipulação, um ataque pessoal, a pessoa vai chamar você de doido, de doida, uma inversão, vai falar que o problema é você, uma nebulosidade, vai falar que você está viajando sem esclarecer nada, vai tentar mudar de assunto e vai falar meu celular é minha vida com zero construção. Isso não prova traição, tá? Mas prova algo grave. Falta de compromisso com confiança. E o plano de transparência que não é espionagem. Transparência não é invadir, é combinar o mínimo para não viver em ansiedade. Exemplo de acordos saudáveis, tá? Avisar mudança de rotina, não sumir por horas sem contexto, ser claro sobre amizades que geram insegurança, manter combinado de comunicação. Se acontecer algo confuso, conversar exatamente no mesmo dia. Isso resolve muita coisa quando não existe traição. Também expõe resistência quando também vai expor essa resistência quando existe a traição. O que não fazer para não piorar tudo e não colocar você também em risco, tá? Você não vai instalar aplicativo para rastrear, você não vai invadir contas, não vai hackear nada, não vai seguir o carro e não exponha isso em rede social. Além de errado e às vezes é realmente ilegal, isso vai te deixar dependente de vigilância para ter uma paz. Você quer clareza para decidir, não vire um policial. E se houver confissão, o que você vai fazer nas primeiras horas? Primeiro, claro, você tem que respirar, porque você vai querer decisões imediatas mesmo, né? Você vai tentar não decidir tudo naquele exato momento, porque você vai estar talvez até em estado de choque. Então você precisa de 3 proteções práticas. Na saúde, tá? Por exemplo, se houver um risco sexual, pense, por exemplo, em teste de IST. Aí isso não é para você ter vergonha, é um cuidado, uma rede de apoio, então a pessoa segura para você conversar, que ela não espalhe, tá? Não seja uma pessoa fofoqueira. E o limite, que eu preciso de X dias para pensar sem pressão. Precisa colocar essa regra do limite. Se você quiser reconstruir, e se você quiser reconstruir, também tem um método que ajuda, tá? Que o Gottman descreve fases como... Não, essa parte se você quiser construir, vou falar não. Então, a tradução simples, tá? Dessas 3 proteções práticas. Quem traiu precisa assumir e ser transparente. Quem foi traído precisa de validação e respostas claras. O casal precisa decidir se quer reconstruir com regras novas. E caso não aconteça conflição, mas a confiança já acabou, a confiança morreu. Às vezes não tem prova, às vezes não tem um fato emocional, você não consegue mais confiar porque o comportamento é algo nebuloso e também agressivo. A pergunta adulta é: não tenho 100% de prova? A pergunta adulta não é se você tem 100% de prova. Isso é um relacionamento onde eu consigo viver em paz? Se a resposta é não, você pode sair sem precisar virar um detetive.